You gotta love this car. The way it drives, the way it feels, it's truly a piece of art, piece of history. 1968. I was 1 year old when this car was created. Nós acabamos de filmar o Karmann Ghia, agora vamos filmar outro carro que também adoro muito, é este Volkswagen, esse Fusca, do ano 1968. Único dono? Único dono. Não sei quantos quilômetros tem, mas eu acho que são poucos quilômetros também. Menos de 100. Menos de 100 quilômetros de 1968. 99 mil quilômetros, cara. Este carro está novo, de ano 1968. E é todo original. Então, você estava nos contando algo de uma Kombi. Fala aí. Sim. Eu tenho um amigo que ele faz restauração de Kombis, né? Inclusive a Kombis antiga. E tivemos a pandemia e na pandemia ele levou 2 Kombis para a Alemanha. Na época foram 60 mil euros cada Kombi que ele levou para lá. O translado ou todo o custo inteiro? O custo dele que ele falou é 60 mil. Posta na Alemanha. Isso, exatamente. Aí ele falou, pô Brusque, você tem um Fusca novinho. Vamos ver quanto que o pessoal paga, né? Lá na Alemanha. Exatamente. Bom, ele tem os contatos na Alemanha, na Inglaterra. E quem se interessou foi um senhor da Irlanda. E ele me paga, hoje, me paga 55 mil libras para me mandar o carro para lá. Não vai. Claro que não. Isso é histórico. Vai. Essas coisas você... Bom, na idade e a experiência que nós tivemos durante a vida, você passa por muitas etapas e você lembra especificamente essa família, óbvio, toda essa situação da família. É para homem que gosta de carros, lembra dos carros que você tinha, de criança hasta agora. E há carros que não importa o dinheiro, cara, você não quer desfazer do carro. Verdade. E este é um deles. Não vai. Eu entendo, bom, tipicamente as pessoas que gostam de carros entendem essa situação, mas este carro é fantástico. E olha, é todo original. Este carro é todo original. E ele vai mostrar algo para você. Primeiro eu quero mostrar uma coisa. Fica um pouquinho mais perto. Para eles verem isto. Olha isto aqui. Eu adoro isto. Olha isto aqui, cara. Como fecha essa porta. Adoro. Mas eu quero que explique algo aqui. Este cor aqui, a parte interna dele aqui, eu não pretendo nunca mais mexer, porque eu tinha uma garagem que tomava um sol e o sol acabou queimando aqui. Eu poderia restaurar, deixar uma coisa moderna, né? Não, esse é de época e esse vai manter ele assim. O importante é o restante. A história do Senhor, aqui. A história. Isso não vai a nenhum lugar, vai ficar aí. Para a família saber. Legal mesmo, cara. Então vamos levar o carro, vamos deixar ele perto do Karmann Ghia, para mostrar todos eles juntos, para ter inveja dos carros que o senhor tem. Vou tratar de entrar no Fusca. Eu tenho 1,90 m e algo. Vou ver se entro no Fusca. Eu acho que vai dar, hein? Eu entrei no Karmann Ghia, neste tinha que entrar. Esse não dá mais. Não dá mais? Não dá mais. Então, vamos ver se eu entro. O que você está fazendo agora? Entrei sim. Poucos, muito pouco, fora os meus filhos, entraram nesse banco aí. Tá brincando? Palavra de Deus. Estou muito agradecido, cara. É verdade. É um honor para mim, honestamente. E eu entrei. Cara, eu adoro este carro também. E as marchas? As marchas é igual para o Karmann Ghia? Igual, até melhor. Isso não... Olha que delícia de carro. Meu, você tem que filmar esta coisa dentro. Uma delícia. Vamos acender ele. Olha, quero mostrar algo a você. Olha aqui, vem aqui. Olha o meu pé, como eu tenho que pôr. Não posso pôr o gás porque não entra aí. Está vendo? Então tenho que meter o pé por aqui e aí dar o gás. Viu?
Well, tem que ter pés pequenininhos, né? Cara, eu adorei. Vamos lá, vamos levar o carro lá, vamos ver. Primeira marcha, o freno de mão, Sim. para frente. That's beauty, that's a beauty. That's right, I'm driving a piece of history, baby. Oh! Acontece. Retake, vamos fazer de novo. Primeira, vamos lá. Ah, o enganche é bem acima. Ah! Cara, o desenho deste carro, o fato que é todo original, é impressionante. Estou dirigindo um pedaço de história, cara. Muito, muito legal. Basicamente não trocou nada. A única coisa nova neste carro é isto aqui. Adorei essa experiência. Essa coisa que queria dizer aí, um relógio, mas, cara, muito, muito legal. Vou dirigir ele de novo. O embreagem engancha muito na cima, mas vou me ter que acostumar, a ver se não apaga o carro. Reversa. Vamos ver se funciona. É quase no final como engancha o embrague, quase no final. Vai lá, Marco. Mas é sólido também, do jeito. Olha aqui, de novo, usando a força. Boa sorte lá. A ver. Aí vai. Aí vai. Uau. Segunda. Suspensão muito boa também. Segunda marcha. Usando a força das mãos para pôr ela. Vamos ver se as meninas saem desta vez da casa. Vamos ver. Primeira. Está vendo? Sei dirigir, cara. Eu sou o cara. É o barulhinho que faz. Cara. Se você não gosta de um carro deste jeito, você não gosta de carro. Se você não gostar deste carro, estou falando, você não gosta de carro. Porque isso é uma maravilha. Todo mundo tinha que aprender a dirigir este carro. Todo mundo. É ou não é, Edson? Se você sabe dirigir esse carro, você dirige qualquer carro no mundo. É isso mesmo. Isso mesmo. Olha isso, cara. Onde estão as meninas agora? Holy crap! Aí o seu filho vai sair. As meninas não sabem, pô. All right, folks. Here you have this great piece of art, Mr. Bruschi. This is a 1968 Volkswagen with 99,000 kilometers. It's in an outstanding shape. It's all original. And I'm telling you, the engine is strong, as strong as it could be because I drove it. It drives great. Obviously, this has a lot of history for the family. I want to show you something which is very unique, and I want to make sure people understand this. The license plates in Brazil, you can actually pick and choose the license plates that you want to buy for the car, or at least try to find them. And I tell you what's unique about this car. One, it has Maria and Ivir, which is him. I mean, it shows the love of his wife, which is, you know, his life. But there's something more unique to this, and it's this right here, 1943. This is the license plates he chose, Mr. Bruschi. Go ahead, film to him. Yeah. Mr. Bruschi, 1943. Guess what this is?
This is the day that his parents got married in 1943. Look at the history that this car has. All right, it just gives me the chills. I mean, the fact that he has this piece of art that represents a lot to him and to his family. That's amazing. So now let's go into the Karmann Ghia. The Karmann Ghia has this history in its own, and it all began at a very young age for him seeing his future wife in this car. And that's what created that environment and that love for this car, this Karmann Ghia. And the same as the plate back there, I mean, this is the plate that he got. Look at this, 7E71. This is a 1971 Karmann Ghia, 71. Isn't that amazing? Beautiful, beautiful cars, beautiful piece of history, both of them together. But there's one more. Mr. Bruschi has another car for you guys. Take a look at it. He actually painted this car by hand, and he did some of the designs, but it is such an amazing Beetle. Fusca, such an amazing Beetle. Aí, não se explica. Primeiro, você foi que pintou este carro, certo? Sim. Aí então vamos falar como começou a história deste carro. Então, como eu faço parte de clube, eu tinha um amigo aqui, nós chamamos de HAT, o carro HAT. O que eles fazem? Mecânica perfeita, porém, eles lixam a pintura original, oxida e põe um verniz por cima. Ah, tá, então, entendi. ele aparenta um carro abandonado, mas porém mecânica perfeita. Tá. E um amigo meu, ele estava vendendo o carro. Aí ele chegou para mim, Bruschi, você não quer ficar com o carro? Eu falei, pô, meu, não dá, não quero. Não, eu faço um precinho bom. Tá bom. Aí eu acabei comprando. Aí eu acho que como o carro é feio, né? Todo ele do jeito que estava. Enferrujado. Aí eu fui olhar, eu fui ver o custo para pintar o carro. Caríssimo. Óbvio, que é caro. Caríssimo. Então eu fiquei olhando e falei, sabe de uma coisa? Eu chamei ele de Frankenstein, meu patinho feio. Meu patinho feio, Frankenstein. Aí o que eu fiz? Peguei um rolinho de pintura e pintei ele com essa cor aí. Cor de exército aqui. Isso, esse verde. E o estofamento eu fiz camuflado. Como se fosse... Mas ele é meu patinho feio, meu Frankenstein. Esse é um carrinho que eu... Aí eu falei assim, pô, vou vender. Mas tô com uma dó de vender, então eu deixo ele aqui. Está muito legal, cara. Muito legal. Uma pergunta que eu tenho, que eu vi no outro Fusca também. Sim. Que é esta cadeia que está aqui no freio? Eu não sei, nunca vi, é a primeira vez que vejo isso. O que é isso aí? Antifurto. Hã? Antifurto, porque eu amarro no volante e ponho um cadeado. Porque senão, some. Eles roubam. Sim. Então, esta cadeia aqui, você usa para enganchar o volante com ele. Sim. E aí ninguém pode roubar ele. Eu ponho o cadeado, aí não tem como... Ah, legal. Né? Legal. O freio aí ele não breca, né? Entendi. Aquele fecha melhor, mas ainda assim fecha bem. Não, esse daqui... Ainda fecha bem. Esse teve vários donos, inclusive. Né? Então, eu tenho um primo que está interessado em comprar um Fusca. Cara, muito legal, é muito legal. Agora, a mecânica dele tá perfeita. Está perfeito. Nossa, esse ainda a gente chama, ele tem um vazamentinho ali no motor, quando você... troca o óleo, ele tem um bujão, né? Tá. E às vezes ele fica pingando, a gente chama marcando o território. Fusca isso mesmo. Marca território. Boa. Esse não. Esse não marca em nenhum lugar. Esse, por incrível que pareça, não tem Ele é clandestino. Não tem nenhum vazamento, nada. Oh, que legal. Tá, mas não, eu deixo ele parado aqui. Esse daqui, eu ando pela cidade com ele e tal, mas não... Mas vou te falar, este carro eu sei que não é
que não está bem acabado do jeito que você gosta. Muitas coisas foram trocadas, mas olha, você olha este carro, você olha este Fusca, tem que olhar mesmo, porque é único, é diferente. O desenho é diferente. Sim. Parece que é, não sei, da Rússia, ali, que saiu da Rússia, da um monte de lá. Mas, cara, é muito legal, E olha aqui. Olha aqui que você fez. Olha esse desenho aqui, cara. É legal. Isso aqui nós fizemos o desenho em papelão, né? E aí você fez com spray can. Exatamente. E de que ano ele? Esse é 81, 1981. Porque eu estava olhando o... Como se chama isso aqui? O volante? O volante. Esse não é original. Não, esse volante é do Passat. Isso. Desculpa. Imagina. Eu estava vendo o volante, exatamente, do Passat, do Scirocco, tem algo similar, mas não é deste carro. Não. Esse foi adaptado, como eu te falei, é um Frankenstein. Exatamente. Legal mesmo. Porque essa foi uma das primeiras coisas que eu me dei conta. Tem as luzes aqui. Esse é tudo... Esse aqui eu tenho, por exemplo, os faróis de milha. Esse aqui, ele tá adaptado para quando dá o farol alto, que tem o farol baixo e farol alto. Ele desce sozinho, automático? Não. O farol, você põe... alto. Põe aqui na alavanca. Isso. Ele abaixa. Baixa, para não ofuscar contra. Ou você menciona aqui, ele... deixa mais alto. Tá. E os faróis de milha estão conjugados com o farol alto. Quando eu dou o farol alto, aí acende tudo. Dá uma olhadinha ali na frente. Eu acho que... Todos eles, é verdade. Legal mesmo, cara. Olha aqui, você pôs estas coisas aqui também. Esse quando... Mas você não conectou eles? Não, esse com velocidade, ele acende a luz aqui, ó. Tá vendo? Mas tem que estar muita velocidade. É uma bobina. Mais ou menos. Esta é uma bobina pequenininha que acende as luzes aqui, cara. Mas você tem que... Microgerador. Isso. Em China. Isso. Se você vai em cima de 100 km por hora, há um melhor incêndio. Mas quem vai estar na frente do carro para ver se incende? Mas é legal mesmo, cara. É legal. Super legal. Então, as rodas foram modificadas, são rodas esportivas, né? Não são originais. Então... Modelo Porsche, né? Exatamente. Isso, modelo Porsche, exatamente, modelo Porsche. É um carrinho que eu falo assim, eu vou brincar com ele, eu vou de Fusca. Então, fiquei com uma dó de vender esse carro. Não, cara, desfruta ele. Sim. Hasta você não querer mais e aí vender ele bem caro. E eu tenho um Ford Custom 51 que eu estou reformando ele. Um Ford 51? Sim, um Ford Custom 51. Legal. Está reformando ele? Estou. Deu problema no motor, eu trouxe algumas peças lá dos Estados Unidos, tem um importador aqui, né, que precisou, e deu problema no motor e eu precisei trocar o bloco, achar um outro bloco, e esse bloco hoje está numa oficina, numa cidade próxima aqui, Campinas, um 6 cilindros? É um V8. É um V8? 51 V8? Sim, Ford Custom 51 V8. Legal. E aí eles agora estão dando uma ajeitada nesse bloco para me pôr ele. Eu tenho a foto dele, depois eu mostro para você. Legal, adorei este carro, adorei os seus carros. Em parceria com meu filho, eu tenho uma Kombi, que é a cabine dupla. Ele tem uma Kombi, o seu filho? Cabine então, dupla. Toda a sua família adora o Volkswagen. O piloto, esse meu filho, ele tem um Fusca. Da TAN. Exato. Só que a gente chama de saia blusa, porque ele é laranjinha, essa parte de baixo, e aqui ele é creme. Chama-se saia blusa? Saia e blusa. Saia e blusa. Saia e blusa, entendi. Saia e blusa, entendi. Olha a gíria do saia e blusa. Primeira vez que eu escuto isso, o nome de um Fusca. Saia e Mas blusa. De que ano é esse Fusca? Cores. O dele é 74. 74, entendi. Mas isto
O fato que você tem este desde o primeiro dia que comprou ele. Esse eu tenho. Nota fiscal, tenho as revisões, tenho tudo desse carro aí. Piece of art. É uma história. Bom, quero agradecer muito a você pelo tempo que você nos deu. O fato que você me deixou dirigir os carros, isso para mim vai sempre ficar na minha cabeça. Muito agradecido por isso, cara. Muito, muito agradecido. Eu que agradeço. Você é um senhor muito grande. Eu fiquei lisonjeado e muito. Não, eu mais. É muito mais. É muito mais. Não tem noção. Hoje em dia as pessoas não são assim. Eu entendo. Tudo bem, é a vida, é o que é. Mas o fato que você nos deixou fazer tudo isso, tomou todo o tempo para mostrar a sua história, a história dos carros, a história da sua mulher, quem pensou no Carmen Gear, a sua história. Hoje em dia vive aqui, ao lado do meu primo. Começou nesse carro. E tem de novo. Cara, é impressionante. E obviamente a história do seu Fusca aqui. E o Frankenstein. O Frankenstein. Patinho feio. Patinho feio. Não é nada feio. Honestamente, não é nada feio. Não sei por que fala isso. É diferente. É diferente, mas é muito legal. Porque quando você dirige e vê o seu carro aí, todo mundo fica olhando o seu carro aí. Especialmente se nunca viram ele. Eu fiquei olhando, like, pô, esse carro é legal. Mas é legal mesmo. Obviamente, isto é é uma história, esse carro. E o fato que é todo original é muito bom. Aqui no Brasil, não acredito que haja mais proprietários com carros assim, que trouxe raiz, que trouxe zero e está com ele até hoje. Esse é a clave, raiz. Este é raiz. Eu não conheci. Então... a minha mulher acabou de falar, porque eu desde criança eu adoro carros, sempre gostei de carros, desde que eu vim da Europa para Estados Unidos e eu viajo por todo o mundo. Para mim, carros é algo que está na minha sangue, eu adoro carro. E eu tive tantos carros, e hoje em dia eu penso, pô, por que eu que vendi esse carro? Por que vendi esse carro? Eu fui a vários museus que mostrei para ele, e eu vi os carros que eu vendi. Sim. Mas estou muito orgulhoso que você tem ele, não me deu ele. Parabéns, cara, não me deu. Não me deu o carro. Você é muito legal. Meu, é impressionante. Pô, gente, what an amazing car. I love it. The fact that he lets me drive it, because this is his pride and joy. This car is something that he loves. And the fact that he lets me drive it, he's an amazing gentleman. And it's an honor for me, to be honest with you. It's truly an honor for me to drive this piece of art. All right, folks. I'm taking my honey for a drive in this beauty. Sorry, I gotta do what I gotta do. Bye! Meu amor!